A lipo sem cirurgia, eu vou falar um pouquinho então. A lipo sem cirurgia foi um procedimento que eu comecei lá em 2006, 2007 na Corporal em Sertãozinho e venho trazendo, e hoje eu já mudei um pouquinho. Esse caso foi feito com HIFU e laser, e foi feito também com carboxterapia. Mas, assim, outros casos, aí hoje eu já mudei um pouquinho a minha técnica, já não uso mais o HIFU, eu uso outras metodologias, mas esse caso foi o HIFU, vocês têm HIFU, vocês vão conhecer, ou se não conhece, é um aparelho muito acessível hoje em dia, e ele pode ser associado, por exemplo, com intradermoterapia, com carboxterapia, com drenagem linfática, com outros equipamentos, e ele traz essa redução. A tecnologia HIFU começou lá na Europa, na década, meados de 2003, 2002, para fazer redução de gordura localizada em pacientes diabéticos que não podiam fazer lipoaspiração. Então, através de um equipamento, a gente quebra os adipócitos. Esses adipócitos, eles vão ser eliminados, na verdade, vão ser metabolizados, não vamos falar que vão ser eliminados na urina, pelo amor de Deus, vão ser metabolizados, então todo o ácido graxo, quando quebra o adipócito, o ácido graxo, ele vai ser metabolizado lá no fígado, e todos os outros componentes, né, o ácido graxo é metabolizado, mas os ATPs, toda aquela gordura vai ser usada também como ATP nos músculos para poder trazer energia. Então, a gente associava a lipo sem cirurgia com exercício físico para obter resultados assim. Então, a gente tinha todo um processo, né? Então, o glicerol ia lá para o ciclo de Krebs, lá para o metabolismo, para ele poder ser quebrado em ATP, em energia. Então, a gente conseguia resultados surpreendentes associando uma dieta restritiva nos 3 primeiros dias pós-procedimentos apenas, depois o paciente comia à vontade, e os aparelhos de drenagem, esse aparelho, na verdade, drenagem, e nesse caso, a carboxterapia. Então, a gente tem resultados excelentes. Hoje, dá para se fazer a lipo sem cirurgia? Dá. Hoje nós conhecemos muito mais do que em 2006, 2007 conhecíamos. Então, a gente faz a lipo sem cirurgia com enzimas, que é a lipoenzimática. A gente faz a lipo sem cirurgia com este equipamento e outros equipamentos que você pode estar utilizando. Então, você consegue, porque a gente aprendeu a ter um entendimento sobre essa via de quebra de gordura, essa via de quebra de adipócitos. A gente começou a reduzir o número de adipócitos na camada, no tecido do paciente, nessa região, por exemplo, que foi onde foi aplicado o procedimento. E esses adipócitos, como que acontecia? Até nessa época, o pessoal falava, sai na urina. Óbvio que não sai na urina, mas o que sai na urina? Vai ser na urina o quê? Tudo aquilo que foi metabolizado, tudo aquilo que passou pelo fígado, foi metabolizado, pode ser até que saia, mas o mais importante é que a gente aprendeu que essa via de quebra, ou estímulo de quebra de adipócitos, estímulo dessa via lipolítica, a gente consegue gerar mais energia, consumir o que foi quebrado ali e afinar o tecido adiposo do paciente. Então, não é só com o equipamento, mas também com as enzimas e com outras tecnologias. O mais importante, não sei quem me perguntou, mas o mais importante é que a gente aprendeu muito. Isso, a gente aprendeu muito com este método, que lá em 2006 chegou no Brasil e ele foi desenvolvido na França, e lá na França ele estava já sendo usado para pacientes diabéticos que queriam fazer uma lipoaspiração e não podiam, e através desse aparelho eles conseguiam diminuir bastante o tecido adiposo do paciente. E a gente estudando, a gente foi ver que o que acontecia, e o que acontecia pode acontecer com qualquer outro estímulo. O estímulo muda, mas o processo, o procedimento, tudo que se acontece ali, acaba sendo a mesma coisa, né? A gente só vai mudar o estímulo hoje em dia. O HIFU seria tipo uma lipocavitação, alguma coisa assim? Isso, é uma lipocavitação. O HIFU, ele é um ultrassom focalizado, alguns têm laser, outros não, e ele é bem focalizado. Então, pensa, não sei se vocês já viram o ultrassom ele tem uma energia dissipada, tanto que você tem que ficar movimentando o cabeçote do ultrassom, não é verdade? Você não pode deixar ele parado. O HIFU não, o HIFU você trabalha com ele parado, porque ele é uma onda, seria isso, né?
energia que ela foca, ele é focalizado, ela vem pontual, e ele quebra os adipócitos, ele faz uma vibração tão grande, na verdade, como que ele quebra esses adipócitos? Ele faz uma vibração tão grande naquele tecido, que o adipócito se rompe, começa a ter vários vacúolos na membrana do adipócito, e ele acaba se desestabilizando e rompendo, e todo aquele conteúdo que tem dentro do adipócito é liberado no tecido. Quando é liberado no tecido, o que ele vai sofrer? Ele vai sofrer toda a degradação, vem lá, nossos, né, faxineiros, nossos limpadores, começam a fazer toda a degradação e mandar cada componente para o seu lugar. Glicerol vai lá para o músculo para poder sofrer, né, toda a parte, a via da formação de ATP, isso, e os ácidos graxos. Desculpa, o ácido graxo vai para o músculo, o glicerol vai para o fígado, confundi aqui as coisas. O ácido graxo vai para o músculo, o glicerol vai para o fígado ser metabolizado. Então, e o ácido graxo vai entrar como? Como fonte de energia. Então, assim, é todo um metabolismo que vai começar a acontecer ali para reduzir. Então, se nas próximas horas, após qualquer procedimento lipolítico, se o paciente ficar com uma restrição alimentar nas primeiras nas 24 horas posterior, 3 dias posterior, óbvio, com orientação do nutricionista, já, tá, gente? Eu sempre fiz com orientação do nutricionista. O que acontece? Esse tecido que sofreu essa agressão, ele não volta a constituir mais células ali, e aquelas células que ficaram, elas não engordam, elas ficam ali, né? E não vai começar a ter mais células, então começa a diminuir. E resultados, deixa eu até te mostrar nessa outra foto que está até melhor de um paciente, resultados muito melhores às vezes que uma lipoaspiração, que tem todo o pós-operatório, que tem toda um edema, que às vezes nesse processo de pós-operatório edema o paciente não consegue fechar a boca e reengorda novamente, pode acontecer. Com a lipo sem cirurgia, se você tiver o paciente bem disciplinado e você for bem disciplinada, você consegue ter um resultado assim muito, muito, muito melhor.